galerinha do 8º ano? Vamos voltar aqui ao nosso conteúdo? Vamos lá? Mais atividade, mais prática, muita coisa aí para a gente reforçar em adjunto adverbial, beleza? Há muito tempo a gente vem falando sobre adjunto adverbial, mas desta vez, nessas últimas aulas, a gente tem focado bastante nele, tá certo? Então, vem com a tia Andressa aqui, beleza? Vamos ao cronograma desta aula, 30 minutinhos, tá bom? Para adjunto adverbial, só com exercícios, tá certo? Então, vamos lá. Eu trouxe aqui, porque eu já deixo sempre preparado um pouquinho da teoria para que vocês reforcem esse material com vocês, reforcem no caderno. Então, o advérbio ele é avaliado aí no aspecto semântico, morfológico e sintático. No aspecto semântico, elemento modificador e indicador de circunstância. No aspecto morfológico, ele é invariável. E no aspecto sintático, ele exerce a função de adjunto adverbial. Tá bom? Então, é palavra ou grupo de palavras que exprime circunstância. Com quem é que ele se relaciona? Olha aqui o quadrozinho que eu coloquei para vocês, que inclusive foi alvo de uma das questões que nós fizemos na aula anterior, né? Com quem ele se relaciona, com quem ele modifica dentro da oração, tá certo? Então, é o verbo, adjetivo, advérbio e com a frase. Onde tem aí contexto, você pode mudar para a frase, tá bom? Lembrando também que eu preciso muito do contexto para identificar o quê? A circunstância, beleza? Eu sei também que quem é a locução verbal, quem é, por exemplo, o advérbio e a locução adverbial na sintaxe? É o adjunto adverbial, tá bom? O termo que se liga a um verbo, adjetivo ao próprio advérbio exprimindo circunstância. Na morfologia, é o advérbio ou locução adverbial. É um termo oracional móvel e eu preciso identificar o quê? O contexto, entender o contexto em que ele está inserido para indicar a circunstância dele. Que nem sempre, né, não é possível, mas na maioria dos casos dá sim para identificar, tá bom? Lembrando que o adjunto adverbial e o complemento verbal são termos totalmente diferentes, que por mais que o adjunto adverbial auxilie aqui o verbo no sentido, auxilia aqui na complementação de ideias, de sentido, ele não é complemento de verbo. Não é complemento de verbo. Quem é o complemento do verbo? Coloca aí, complemento do verbo. Objeto direto, objeto indireto. Tá bom? O adjunto adverbial ajuda? Ajuda. Mas ele não é complemento do verbo. Por isso que eu tenho que seguir a sequência de análise sintática. Nós fizemos também questões na aula anterior, em que a sequência de análise sintática era fundamental, beleza? No caso do predicativo do sujeito, também pode gerar essa confusão. Por quê? Porque ele, às vezes, confunde o aluno, porque se parecem muito, principalmente quando eu estou trabalhando com adjunto adverbial de modo que é muito parecido com o adjetivo, tá certo? Mas lembre-se, se indicou circunstância, advérbio. Se é um adjetivo preso no predicado, fazendo referência ao sujeito da oração, predicativo do sujeito, tá certo? Por mais que eles sejam parecidos, você tem que fazer análise sintática. E a gente falou também sobre a mobilidade. Como todo termo oracional, ele é o quê? Móvel. Aí eu tenho que ficar atenta ao quê? Ao tamanho desse advérbio. Se ele for longo, a vírgula é obrigatória quando ele está deslocado. Se ele for curto, a vírgula é facultativa. Assim como também é facultativo quando ele está no seu lugar habitual, na ordem direta, que é lá no final da minha oração. Tudo isso aqui vocês já viram, né? Vocês já copiaram no caderno. Se não copiaram, vocês podem pedir aí para os professores de vocês, tá bom? Eu disponibilizo esse material para todos os professores da rede, para que eles possam encaminhar para vocês, sem problema nenhum, que vocês copiem tudo no caderno, beleza? Vamos dar aqui, agora, início às nossas questões. Já falamos muito sobre teoria, a professora Andressa fala muito, né? Muita informação. Mas calma, vamos praticar que a gente consegue ver uma lógica em tudo que a gente comentou sobre a teoria. Sítio do Pica-Pau Amarelo, o musical. Este musical estreou em São Paulo, no Teatro Procópio Ferreira, em 12 de outubro de 2008. E seguiu temporada até 31 de março de 2009. Muito fiel à obra de Lobato,
O animado e ágil musical contou com uma excelente adaptação de Flávio de Souza e uma segura direção de Roberto Talma, que já havia dirigido a versão televisiva da Rede Globo em 2001. A peça resgatou com eficiência vários temas musicais já usados no programa clássico dos anos 70, como as canções Sítio do Pica-Pau Amarelo, Narizinho e A Cuca Te Pega, além de algumas canções criadas especialmente para o musical. Grife, nas passagens a seguir, os adjuntos adverbiais que exprimem circunstância de tempo. Olha só, ele quer que você grife aqui, pessoal, apenas aqueles que indicam tempo. Vamos pensar? Letra A. No teatro Procópio Ferreira, em 12 de outubro de 2008. Cadê o fragmento termo oracional que remete ideia de tempo? No teatro Procópio Ferreira ou em 12 de outubro de 2008? Em 12 de outubro de 2008. Tá aí o meu adjunto adverbial de tempo. Letra B. E seguiu temporada até 13 de março de 2009. Cadê o adjunto adverbial de tempo? Até 31 de março de 2009. Eu consigo até substituir, olha, quando eu trabalho com a questão do tempo aí, eu consigo substituir, pessoal, por outros termos, por exemplo. E seguiu temporada até amanhã, até o mês seguinte, até o ano seguinte. Você consegue colocar até 2020. Tudo que você for substituir aí, sempre vai aparecer o quê? Uma circunstância de tempo, tá bom? Letra C. Que já havia dirigido a versão televisiva da Rede Globo em 2001. Em 2001. Opa, é porque está indo junto, perdão. Já usados no programa clássico dos anos 70. Dos anos 70 aí, adjunto adverbial de tempo. Parabéns, galerinha. Muito bem. Fiquem com os olhos bem abertos, indiquem as circunstâncias, tá bom? Identifiquem esses adjuntos adverbiais. Este musical estreou em São Paulo, no Teatro Procópio Ferreira, em 12 de outubro de 2008 e seguiu temporada até 13 de março de 2009. Muito fiel à obra de Lobato, o animado e ágil musical contou com uma excelente adaptação de Flávio de Souza e uma segura direção de Roberto Talma, que já havia dirigido a versão televisiva da Rede Globo em 2001. Um fragmentozinho aí do texto lido, né? Os adjuntos adverbiais que exprimem circunstância de tempo no primeiro período do texto indicam que... Bom, vamos lá. Ele está falando, pessoal, do primeiro período. Professora, como é que eu identifico o primeiro período? Eu disse para vocês que eu identifico as orações pela quantidade de verbos, porque para cada verbo, uma oração. O período, pessoal, ele encerra no ponto final. Então, como é que você identifica aqui o período? Aqui, ó, no ponto final. Então, ele está falando do primeiro período, ele está falando de tudo que vinha aí antes desse ponto final. Olha aí, anota aí, se você não sabia como é que se identifica um período. Por isso que é tão importante o aluno, quando ele vai fazer a redação, né, quando o professor vai pedir a redação, ele tem que se atentar a colocar os pontos finais. Terminou o parágrafo? Ponto final. Terminou o período? Ponto final. Foi fazer uma resposta na prova, uma resposta discursiva na prova, na tarefa? Ponto final quando termina. A professora tirou ponto meu porque eu esqueci do ponto final. Uma coisinha tão pequena, gente, mas a pontuação ela é fundamental na estrutura de uma oração, na estrutura de um texto, tá? Porque o ponto final conclui-se que o período encerrou. A ideia foi concluída, tá bom? Então, é extremamente importante. Eu aproveitei aqui essa questão, né, para comentar para vocês a importância do ponto final e, assim, também identificar um período, tá bom? Então, eu já sei que aí o primeiro período é tudo que vem antes desse ponto final, tá bom? Então, vamos lá. E aí ele quer saber
esses adjuntos adverbiais, que inclusive vocês já identificaram ali na questão anterior, o que eles exprimem, né? No primeiro período, o que eles indicam? Letra A, as datas de estreia do musical. Este musical estreou em São Paulo, no Teatro Procópio Ferreira, em 12 de outubro de 2008, e a temporada seguiu até 31 de março. Vamos deixar em stand-by, porque eu tenho que ver as outras. As próximas datas de realização do musical? Não, ele não está falando das próximas datas, não. Ele está falando mesmo aqui da estreia, né? Mas vamos ver a letra C. Ó. O período em que ocorreram as apresentações do musical. Não, ele está falando do momento em que ele foi estreado, que ele foi iniciado. E as datas de encerramento? Não, né? A data de encerramento não, é a data de início dele aí, tá bom? Então, quem marcou letra A está excelente. Vamos ler aqui, pessoal, essa notícia, um fragmento desta notícia que foi divulgado recente. Milton Brandão, município se prepara para mais uma campanha antirrábica. O dia D acontecerá na cidade dia 25 de setembro. A Prefeitura Municipal de Milton Brandão, Coordenação de Endemia, está se programando para a realização de mais uma campanha antirrábica animal. A CESAP, Secretaria de Saúde do Piauí, determinou o dia 25 como definido o dia D, que contemplará a vacinação de cães e gatos na cidade. A vacinação será disponibilizada aos municípios pela CESAP a partir do dia 5 de setembro. O município Milton Brandão, por meio da Coordenação de Endemias, está realizando um itinerário de rota para os agentes de endemias realizarem as visitas domiciliares com a vacinação. Olha aí. Perdão, já ficou aí. Ó. Releia. O dia D acontecerá na cidade dia 25 de setembro. Qual o sujeito dessa oração e como se classifica? O que acontecerá na cidade no dia 25 de setembro? O dia D. O dia D aí é o sujeito da oração e é um sujeito simples, tá bom? Letra B. Qual o verbo da oração e como ele se classifica? Cadê o verbo da oração, pessoal? Acontecerá. Então, vamos analisar. Primeiro, eu preciso analisar aqui, deixa eu ver se essa... Vamos fazer aqui a análise sintática desta oração, tá bom? Vamos ver se a tia consegue aqui. Não, tá. Opa. Então, vamos lá. Ó. Na cidade é adjunto adverbial de lugar, que é onde vai ser realizado. Dia 25, adjunto adverbial de tempo. Sobrou o que para o seu verbo? Se você já me disse que aqui é um caso de sujeito simples. Nada. Então, verbo intransitivo. Beleza? Então, acontecerá, verbo intransitivo, porque ele não possui complemento, tá? Na cidade aqui, ó, me dá a ideia de quê? Adjunto, adverbial de lugar. E aqui, dia 25, adjunto, adverbial de tempo. Mas a questão C está aqui pedindo o seguinte, ó. Qual a função morfossintática das expressões na cidade no dia 25 de setembro? Eu já comentei com vocês aqui sobre a questão da morfossintaxe. O que eu entendo por morfossintaxe? Quando o enunciado te pedir isso, ele está querendo saber qual a morfologia, isto é, a classe gramatical daquela expressão, e a função sintática. Aqui ele está pedindo a função, o que é esse termo nas duas matérias, na morfologia e na sintaxe. No caso de na cidade, a locução adverbial de lugar. Na sintaxe, adjunto adverbial de lugar. E dia 25 de setembro, locução adverbial de tempo. Na sintaxe, adjunto adverbial de tempo. Então, olha aí, ó, respectivamente, ou seja, nesta sequência, são, na morfologia, locução adverbial de lugar e locução adverbial de tempo. E, na sintaxe,
adjunto adverbial de lugar e adjunto adverbial de tempo. Então, ó, quando ele pedir morfossintaxe, pessoal, você já sabe aqui o que ele está pedindo. Ele quer saber qual a função morfológica e a função sintática desse termo. Em caso de uma possibilidade de reescrita, se colocássemos a expressão na cidade no início da oração, como deveria ser? Reescreva de modo que a possibilidade fique evidente e explique o que aconteceu ao fazer essa mobilidade do termo. Olha aqui, ele quer que você pegue aqui, ó, o termo na cidade e jogue para o início da oração, aqui, ó, antes do sujeito. Aí ficaria assim, ó, na cidade o dia D acontecerá dia 25 de setembro. Mas o que é que vai acontecer se eu fizer esse deslocamento? Na cidade, pessoal, a locução adverbial, ela é longa. O que é que acontece quando eu coloco essa locução adverbial no início da oração? Eu tenho que lembrar da vírgula, tá? Olha aí, ó, o que aconteceu? Eu joguei aqui, ó, para o início da oração. O que foi que eu tive que fazer quando eu fiz essa mobilidade? Eu tive que colocar a vírgula. O adjunto adverbial, ele é móvel. Eu tenho que olhar para a extensão desse adjunto adverbial. Na cidade, é longo. Então, eu tenho que colocar a vírgula, beleza? Então, ó, na cidade, vírgula, o dia D acontecerá dia 25 de setembro. Ao fazer a mobilidade do adjunto adverbial para o início da oração, percebe-se que ele foi isolado obrigatoriamente, porque essa vírgula é obrigatória, pela vírgula, pois o seu local habitual é no fim da oração. Então, quando ele está no lugarzinho dele, pessoal, não precisa de vírgula, tá? Não precisa. Mas se ele vai para outro lugar dentro do texto, se ele se desloca, se ele se move, a vírgula vai junto. Muito boa essa questão, viu? Questão de mobilidade. Você que copiou aí essa questão no caderno, acrescenta aí, ó, questão de mobilidade de termo oracional. Observe estes fragmentos. Aqui, pessoal, é um fragmentozinho de uma notícia, tá bom? Sobre a Copa do Mundo. Então, vamos lá. Nesta segunda, na volta a Sochi, a CBF se reuniu com o futuro presidente Rogério Caboclo para definir procedimentos. Inicialmente, o treinador Tite não gostaria de expandir as discussões sobre a arbitragem. Qual a função morfossintática dos termos destacados? Olha o que ele está te pedindo aqui, ó. Morfossintática. Aqui é o que, pessoal? Morfologia e sintaxe. Ele quer saber o que essas expressões são em cada uma dessas matérias. Então, nesta segunda, ela é o quê? Locução adverbial de tempo. Não dá ideia de tempo? Na sintaxe é o quê? Adjunto adverbial de tempo. Vamos ver agora aqui a questão de inicialmente. Inicialmente, advérbio de modo. Então, na sintaxe, adjunto adverbial de modo. Opa, já deixei aí as questões, perdão, mas vamos fazer, não tem problema. Observe estes fragmentos. Nesta segunda, na volta de Sochi, a CBF se reuniu com o futuro presidente Rogério Caboclo para definir procedimentos. Bom, inicialmente, o treinador Tite não gostaria de expandir discussões sobre arbitragem. Porque os termos destacados estão isolados por vírgula. Olha, pessoal, você já me disse que aqui é o quê? Um adjunto adverbial. Trata-se de uma locução deslocada para o início da oração. Então, essa vírgula aqui ela é obrigatória. Inicialmente, eu tenho aqui um caso de um advérbio longo, tá bom? Então, aqui, ó, eu tenho um adjunto adverbial. Eu digo para vocês olharem para a extensão. Inicialmente, possui mais de 2 sílabas. Então, eu considero como longo. Portanto, pessoal, a vírgula aqui ela também é obrigatória. Então, os termos estão isolados por vírgula, por tratarem-se de adjuntos adverbiais deslocados na oração,
tá bom? Por isso que é importante eu conhecer o adjunto adverbial, conhecer sobre a mobilidade desse adjunto adverbial, porque a vírgula aqui, pessoal, a pontuação está ligada à questão da sintaxe, tá? A pontuação não tem nada a ver com prosódia não aqui, pontuação tem a ver com sintaxe, com intenção de enunciado aqui, beleza? Por isso que vocês precisam saber disso. Letra B. Em relação aos termos destacados no fragmento, o que seria necessário para que fossem retiradas essas vírgulas? Bom, pessoal, quando eu tenho a ordem direta, a vírgula é facultativa. Os gramáticos dizem, não coloca, melhor não, tá? Então, quando ele está no seu lugar habitual, que é onde? No final da oração. Então, se eu quisesse colocar aqui, na segunda, para o final do período, ó, que é aqui, ó, né, que encerra o período, e inicialmente, para o final do período em que ele se encontra também, o que aconteceria? A vírgula poderia ser retirada, tá certo? Então, para retirar as vírgulas, bastaria colocar esses termos no final de cada oração, tá certo? Ó, no final de cada oração. A que pertencem? Pronto. Colocou no lugar habitual, resolveu o problema. Vamos lá para a 7ª questão. Tá acabando. Os adjuntos, relaciona os adjuntos adverbiais às suas respectivas classificações. Eu disse para vocês que os adjuntos adverbiais possuem várias circunstâncias, né? Se você abre o seu livro, se você vai à internet, na gramática, sempre aparece uma tabelinha com aqueles mais comuns, tempo, modo, afirmação, negação, mas isso não quer dizer que se esgota ali, tá? Eu tenho finalidade, eu tenho meio, eu tenho dúvida, causa, companhia, como nós já fizemos. Então, a proposta desta questão aqui, pessoal, é que vocês conheçam um pouquinho mais sobre os advérbios, sobre as circunstâncias adverbiais, tá bom? E lembrar que não é uma lista exaustiva, ou seja, que se limita, beleza? Então, preciso muito aqui de atenção semântica. A. Conversamos sobre a reunião. Sobre a reunião, que circunstância exprime? Não seria o assunto da conversa? Se é o assunto, então é o item 2. Ok? Uma já foi. Talvez seja melhor mudarmos a data do feriado. Qual a ideia que eu tenho aqui, pessoal? Dúvida. Ela vive para os filhos. Eu tenho ideia de finalidade. Com que finalidade eu vivo, né? Para que eu trabalho? Com que finalidade? Para os filhos. D. Nós iremos ao casamento com certeza. Item 1 é afirmação. Eu estou afirmando. O poço secou com o calor. A causa aí do poço ter secado. Viram aí, pessoal? Então, quem anotou essa questão no caderno, coloca aí do que ela trata. Circunstâncias adverbiais. Conhecer mais sobre circunstâncias adverbiais, tá bom? Destaque o adjunto adverbial das orações abaixo. Pedro trabalha em Goiânia. E aí, você sabe onde é que está o adjunto adverbial aqui? Tem um adjunto adverbial. Em Goiânia, que é adjunto adverbial de lugar. Não é o lugar onde Pedro trabalha? Pedro trabalhava em Goiânia, trabalhava em São Paulo, trabalhava na TV, trabalhava na escola, no comércio. B. Nós temos parentes no Recife. Nós temos parentes em São Paulo, em Teresina, em Timon. Então, eu tenho aqui o lugar, adjunto adverbial de lugar. Ricardo não trabalha hoje. Eu tenho 2 adjuntos adverbiais aqui. Quem é que sabe? Qual é o primeiro? Não, adjunto adverbial de negação. E hoje, adjunto adverbial de tempo. Ricardo não trabalha amanhã, não trabalha no domingo, na segunda. Tá vendo? Eu consigo até substituir. O aluno está escrevendo bem. Eu tenho aqui o advérbio de modo bem. Portanto, adjunto adverbial, de modo.
Perceberam aí, pessoal? Qual é a função dessa questão aqui? Qual é o propósito dessa questão de número 6? Fazer com que o aluno identifique os adjuntos adverbiais nas orações, tá bom? 7ª questão. Observe o adjunto adverbial destacado na frase e assinale a alternativa que o classifica corretamente. Cortei o bolo com a espátula. Pessoal, aqui, com a espátula, qual a circunstância adverbial que eu tenho aqui? Não seria um instrumento que ela utilizou para cortar o bolo? Sim, se é instrumento, adjunto adverbial de instrumento. Questão de número 7 aí, aprofundando um pouquinho mais para vocês sobre as circunstâncias adverbiais. Joana matou a barata com a chinela. Com a chinela, gente, não foi o instrumento que ela utilizou para matar a barata? Então, adjunto adverbial de instrumento. 8ª. Aponte a alternativa em que ocorre o adjunto adverbial de causa. Comprou livros com dinheiro. O poço secou com calor. Estou sem amigos e vou ao rio. E aí? Estou esperando. Letra B. Nós até analisamos ela agora há pouco, né? Lembram? Então, o poço secou com o calor. Eu tenho a causa, né? O que levou esse poço a ter secado. 9ª questão. Tá acabando, pessoal. Na frase, para a realização das provas do concurso, chegamos no ônibus das 7. As expressões destacadas classificam-se como no ônibus das 7. E aí? No ônibus, não foi o meio que me levou a esta prova? Então, o transporte, o meio. Então, adjunto adverbial de meio. Das 7, não foi o tempo? Ah, cheguei no ônibus das 8, das 12, das 15 horas. Então, adjunto adverbial de tempo. Beleza? E a nossa última questão de número 10. Assinale a alternativa que corresponde à classificação correta da expressão em destaque no excerto a seguir. Com os dias, senhora, o leite primeira vez coalhou. A notícia de sua perda veio aos poucos. A pilha de jornais ali no chão, ninguém as guardou. Debaixo da escada. Pessoal, debaixo da escada. Qual é a função sintática disso aqui? Qual a ideia que eu tenho? Debaixo da escada. Não seria o lugar? Ninguém as guardou no armário, na estante, no guarda-roupa, no quarto. Debaixo da escada é o lugar. Se é lugar, é adjunto adverbial de lugar. Quem marcou essa questão está certíssima. Então, mais uma vez, a questão de número 10 aqui está trazendo para o aluno o quê? Identificar a circunstância adverbial, tá bom? E a sua função também do termo. Beleza, pessoal? Olha, eu espero que vocês tenham gostado muito dessa aula, uma aula enriquecedora. Treinamos muito, fizemos muitas questões. E eu tenho certeza que vocês estão afinadíssimos no conteúdo, tá certo? Para casa aí vai ficando o quê? Estudar, fazer leituras, anotem as dúvidas de vocês, passem para os seus professores, tá bom? Fiquem com Deus, até a nossa próxima aula e saúde para toda a família.